Vou iniciar a apresentação sobre fibrose pulmonar. O pulmão é um órgão flexível que precisa ter a capacidade de se expandir e de se encolher para poder permitir o processo da respiração. Quando o pulmão, por algum motivo, ele fica com umas cicatrizes em seu tecido ou passa a ser mais endurecido, o paciente é diagnosticado com a fibrose pulmonar, que pode acontecer devido à instalação de substâncias que fazem mal para o corpo, como mofo, poeira, feno, madeira velha. Essas substâncias acabam não sendo filtradas pelo nariz e podem fazer com que ele venha desenvolver a doença intersticial pulmonar, resultando na fibrose pulmonar. Em outros casos, a fibrose ela surge também como consequência de outras condições, como lúpus e artrite reumatoide. A definição de fibrose pulmonar é a substituição anormal de tecido normal do pulmão, tipo alvéolo, bronquíolos e vasos pulmonares, por cicatrizes, fibroblastos e matriz celular. Como consequência, a diminuição progressiva da capacidade do sistema respiratório, conforme a surgimento de sintomas específicos e aumento do risco de exacerbação respiratória, pneumonias e necessidade de atendimento hospitalar. Apesar do nome na entidade ser único, fibrose pulmonar é resultado de um grupo de doenças. É fundamental tentar elucidar sempre qual é a doença de origem para acertar o tratamento e os cuidados corretos. A causa, a cicatrização do parênquima pulmonar ou fibrose pulmonar é decorrente de diversas patologias, A doença de base mais comum é a pneumonite de hipersensibilidade, que é uma enfermidade causada pela exposição apenas de aves e mofo, Temos também a doença muito comum aí, a fibrose pulmonar idiopática, que é uma patologia grave com tendência à progressão da doença, que ocorre fibrose sem nenhum percursor inflamatório, infeccioso ou autoimune. E temos outras doenças pulmonares fibrosantes dignas de notas também, que são as fibroses pulmonares causadas por fumaças tóxicas inaladas no trabalho, também chamadas de pneumoconioses. Temos fibroses pulmonares por doença autoimune, que pertencem a um grupo particular, uma vez que o tratamento é a imunossupressão da doença autoimune. Logo, o diagnóstico precisa ser prescrito, diagnóstico preciso de artrite reumatoide, síndromes antissinetases e entre outras patologias são cruciais para a decisão de tratamento e prognóstico da fibrose. Temos outras doenças infecciosas que acarretam cicatrizes pulmonares que por vezes podem ser incapacitantes. São elas a pneumonia, a tuberculose, micoses pulmonares, o Covid, que é o mais recente aí que a gente viu bastante aí, Porém, nesse grupo não há progressão de fibrose, tão logo haja controle da infecção. E assim, uma pergunta muito comum que eu trouxe até para o trabalho é se a fibrose pulmonar é o mesmo que fibrose pulmonar idiopática. E aí a resposta é não. Fibrose pulmonar é o termo genérico que engloba todas as patologias que se manifestam como cicatrizes pulmonares. Já a fibrose pulmonar idiopática é o subtipo que se caracteriza por apresentar fibrose sem nenhuma causa inflamatória, nem infecciosa ou autoimune. Essa doença ela é grave. O que define a gravidade da fibrose, primeiramente, é saber se ela está estável ou evoluindo. Muitas enfermidades, como a fibrose pós-infecciosas, não têm progressão. No caso da pneumonite de hipersensibilidade, que foi uma das que a gente já citou aí, por exemplo, como a identificação a fim da exposição é de penas e mofo, que a gente já sabe, o paciente tende a estabilizar a enfermidade. Quais os sintomas, da fibrose? Entre os sintomas de fibrose pulmonar, podemos detectar a falta de ar, tosse seca e que não cessa, cansaço, fadiga, perda de apetite, perda de peso. Uma situação que é importante dizer,
que a fibrose é um fenômeno irreversível. Uma vez que ela se estabelece, não há reversibilidade do quadro. É como se fosse uma cicatriz de cirurgia ou de um acidente de moto. O tratamento específico da fibrose pulmonar visa evitar que mais fibrose ocorra nos pulmões em doenças com características progressivas. E aí a gente se pergunta como que é fechado esse diagnóstico da fibrose, né? Os exames solicitados pelo médico incluem uma tomografia de tórax e uma prova de função pulmonar. Além disso, a depender das hipóteses diagnósticas, exames de sangue podem ser solicitados para avaliar a presença da doença autoimune associadas, né? Em qualquer um dos casos, a consulta com o especialista é muito importante para discriminar os antecedentes, né? Se a pessoa tem um antecedente tabágico, exposição a fumaças tóxicas, solicitação e interpretação dos exames para afirmar um diagnóstico. Em alguns casos, pode-se solicitar biópsia pulmonar, para fim de ver outros elementos celulares para auxiliar no diagnóstico da enfermidade de base da fibrose pulmonar. É importante dizer que o tratamento da fibrose pulmonar ela não consegue ajudar o paciente a retomar o estado original do pulmão, mas pode ajudá-lo a retomar a qualidade de vida. Geralmente são utilizados medicamentos, além de suprimentos de oxigênio para auxiliar na recuperação do paciente. Temos também o tratamento fisioterápico. A fisioterapia pode auxiliar aí, né? Não só no tratamento, mas na redução dos sintomas e na melhora da qualidade de vida do paciente. E tem um papel primordial no tratamento, né? Pois a reabilitação pulmonar retarda o avanço da doença, melhora a tolerância do paciente aos exercícios e treinamentos físicos, reduzindo os sintomas e dando mais qualidade de vida para o paciente. Podem-se utilizar várias técnicas fisioterapêuticas e entre elas nós temos a drenagem postural, né? Percussão e autógena, a vibração manual, a aspiração forçada, ciclo ativo de respiração, os exercícios respiratórios, pressão respiratória positiva, né, a PEP, e pressão respiratória positiva oscilatória, flutter. Mas isso tudo vai de acordo com a avaliação que você vai fazer com o seu paciente, o que ele está suportando, o que você vai prescrever para ele naquela situação, no que ele está apresentando como sinais e sintomas, entendeu? E aqui eu coloquei 2 raios-x aí, que mostra a diferença dos padrões, né, da doença fibrótica e o padrão de consolidação ou infeccioso. Do lado direito, a primeira imagem apresenta alterações no terço superior do pulmão direito, sinais de distorção da arquitetura pulmonar, quando as estruturas estão fora do lugar, né, e estão sendo tracionadas, apresentando perda volumétrica. Nesse caso, vemos um desvio traqueal para a direita, que a gente pode comparar aí com a traqueia centralizada no raio-x da esquerda, e também vê uma tração da cúpula diafragmática à direita, também, né, do lado esquerdo, mas do mesmo raio-x, tá? A diferença é do direito e do esquerdo, do mesmo raio-x, do raio-x do lado direito aí. Mas principalmente a gente vê essa tração da cúpula diafragmática no lado direito, a gente vê assim visivelmente. Além disso, temos espaçamento pleural do ápice à direita, a área de menor transparência comparado com o outro lado que estão normal. E além disso, tem opacidade mais arredondada e tem maior densidade na periferia. Esses são linfonodos calcificados e fica fácil pensar que a principal causa é a tuberculose, tá? E no pulmão contralateral, também temos sinais aí da doença fibrótica em menor expressão. Temos a opacidade reticulonodular. E nesse raio-x aí, os achados mais importantes para se pensar em uma fibrose é que os hilos pulmonares que estão tracionados superiormente no pulmão direito e esquerdo apresentam uma tração traqueal para o mesmo lado da lesão. Digamos que é a perda volumétrica, a fibrose ela consegue fazer isso, ela puxa. Então assim, tá bem nítido aí. E enquanto no raio-x do lado
o outro raio-x aí, né, tem uma opacidade consolidativa, que a grande densidade dela é maior que os vasos pulmonares, né, e ela escurece os vasos pulmonares. Quando tem opacidade que não consegue ver os vasos, é uma consolidação, né? E a consolidação tende a respeitar as fissuras. Então, a pneumonia lobar tende a respeitar as fissuras e a infecção, né? A pneumonia lobar bacteriana é a forma principal de manifestação. A opacidade consolidativa que respeita as fissuras, nesse caso aí, horizontal, nesse caso, ela está começando a ter uma extensão para o lobo inferior direito, mas não tem tração traqueal, não tem desvio de hilos e nem tração das cúpulas diafragmáticas. Então, aí a gente pode ver a diferença do padrão infeccioso e do padrão consolidativo, né? E é isso. Espero que tenha gostado da apresentação e um abraço.